Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Finanças para Jovens. Eu sou a Raíssa. No vídeo de hoje, gente, eu vou comentar um pouco sobre planejamento financeiro. Eu percebi que aqui no canal, tá, estava faltando aí um vídeo para poder dar algumas dicas para vocês mesmo de planejamento financeiro voltado para pessoas mais jovens. Então, eu resolvi trazer nesse vídeo como que vocês podem fazer para poder controlar mesmo as finanças aí de vocês, tá? O fluxo de caixa, por exemplo, de vocês, todo o dinheiro que entra, que sai, as movimentações financeiras que vocês fazem, tá? Diariamente, é muito importante vocês terem controle disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir desse controle é que vocês vão conseguir visualizar para onde que está indo aí o dinheiro de vocês, tá? Quais que são os gastos mesmo que vocês têm ali com alimentação, transporte, vestuário, lazer. É muito importante que vocês tenham, tá? Conhecimento, então, de todos os gastos de vocês, justamente para vocês conseguirem controlar. E é a partir do controle que vem ali aquele dinheiro que vocês podem possivelmente utilizar então para poder começar a investir. Então no vídeo de hoje eu resolvi trazer aqui para vocês como que vocês podem utilizar aí aplicativos, tá? Que ajudam vocês justamente a gerenciar o dinheiro mesmo de vocês. Então vamos ver isso na prática? Bom, gente, então eu vou mostrar aqui para vocês na prática como que seria aí esse planejamento financeiro voltado para jovens mesmo, tá? É válido lembrar que eu vou considerar aqui um jovem adulto que ainda reside com os pais, tá, gente? É importante esclarecer isso aqui para vocês, porque como o salário que eu vou considerar é menos de 2.000, creio que seria difícil para uma pessoa se manter aí sozinha com esse salário, tá? Para pagar um aluguel, um condomínio e as outras despesas mesmo que a gente já sabe que uma casa tem. Se vocês forem morar com alguém, dividir as contas, tá? Com algum amigo, talvez seria possível sim que vocês saíssem de casa aí com esse salário e fossem morar sozinhos, tá? E se vocês também não forem ter aí aluguel, condomínio, for alguma moradia cedida, é possível sim morar sozinho com esse valor. Mas desde que vocês não tenham tantas despesas para arcar aí mensalmente, tá? Então aqui, para exemplificar, eu vou considerar uma pessoa que ainda reside com os pais. Então, gente, é muito importante que vocês classifiquem aí as despesas mesmo, tá? Que vocês têm aí durante o mês, para que o planejamento ele fique mais certo mesmo, para vocês conseguirem visualizar de uma maneira melhor para onde que está indo, tá? O dinheiro de vocês. Então, igual aqui, por exemplo, se eu puxar aqui um relatório, como eu já preenchi aqui para poder exemplificar aí para vocês, já vem tudo classificado, tá? Inclusive o percentual aí de cada despesa que vocês têm. É bom vocês visualizarem isso para ter um controle melhor mesmo. E aqui eu levei em consideração uma pessoa que reside com os pais e que ainda está terminando, tá, a faculdade, está estudando. Então ela tem um gasto aí com educação, mas eu sei que às vezes tem pessoas que não vão ter, tá, esse gasto com educação ou vão ter um gasto menor. Isso vai depender de pessoa para pessoa, mas eu peguei como a média, tá, dos jovens brasileiros aí, e aí a média seria um gasto mesmo com educação superior e normalmente numa média aí de R$ 600, dependendo do curso que a pessoa for fazer, tá, gente? Também tem isso. Então, joguei aí esse valor de 600 para educação e aqui em pagamentos, tá? Eu coloquei reserva de emergência e investimentos como pagamentos,
Porque o cérebro de vocês precisa entender que vocês precisam ter esse compromisso mensalmente. Eu poderia não ter classificado como pagamentos e deixar como um valor que vai sobrar para vocês aí no final do mês. Muita gente, na verdade, a maioria das pessoas faz isso. Paga tudo que tem que pagar, quita ali todas as dívidas do mês e o valor que sobra, a pessoa vai lá e faz a reserva dela de emergência e os investimentos, ou então só a reserva de emergência, ou então só os investimentos. Eu aconselho que seja feita as duas coisas, tá? Porque a reserva de emergência, a gente precisa desse dinheiro emergencial mesmo, caso aconteça alguma coisa. Então é importante que vocês tenham essa reserva e os investimentos também visando já o longo prazo e o objetivo de vocês, tá? Conforme o objetivo que vocês tenham, que seja adquirir um imóvel, que seja, tá? Comprar um carro mesmo, ou outro objetivo aí que vocês tenham. Então, é importante que vocês planejem aí já com antecedência como que vocês vão fazer para chegar nesse objetivo. E a gente sabe que uma das maneiras é justamente através dos investimentos a longo prazo. É interessante, gente, essa questão do investimento a longo prazo, porque a gente já sabe que justamente por existir aí, tá, a questão dos juros compostos e o tempo ser um fator primordial para esses juros compostos, que é um crescimento exponencial mesmo. Então, quanto mais tempo vocês deixarem um dinheiro investido, mais dinheiro futuramente vocês vão ter, justamente porque o fator tempo é primordial. Então, por isso que é aconselhável sim vocês começarem a pensar nisso o quanto antes. Porque às vezes a pessoa pensa que ela pode deixar para depois dos 30, por exemplo, que é só aumentar o valor que vai ser direcionado, que ela vai conseguir recuperar o tempo que ela perdeu, aumentando o valor do investimento depois que ela tiver 30 anos, por exemplo. Mas isso depende, gente. Depende do valor que você vai começar a investir depois dos 30, tá? Depende do tipo de investimento, depende de várias coisas. Então, o ideal é que vocês comecem a pensar nisso mais cedo mesmo, justamente pelo fato do tempo ser o fator aí decisivo mesmo, tá? A gente já sabe que vai depender do tempo, né, a ação dos juros compostos. Então, quanto antes, melhor, independente mesmo do valor que vocês forem colocar. Agora, é claro que quanto maior o valor, tá, que vocês puderem direcionar para isso, com certeza vai ser melhor aí para vocês. E a reserva de emergência, então, vocês podem deixar em algum lugar aí que vocês tenham uma liquidez maior, que a qualquer momento que vocês precisarem aí do dinheiro, vocês conseguem resgatar, assim como na poupança, né? Vocês conseguem sacar aí no dia que vocês precisarem, no dia que vocês quiserem. Só que a gente sabe que a poupança vem se desvalorizando aí cada vez mais. Então, tem outros tipos de investimento que vocês conseguem fazer e que acaba servindo aí como uma poupança mesmo para vocês. Então, é interessante, como eu fiz aqui, que vocês já considerem isso como pagamento e que vocês não esperem vocês pagarem aí tudo que vocês têm que pagar e o dinheiro que sobrar, aí vocês vão lá e vão pegar esse dinheiro para poder fazer a reserva e o investimento. Por que que isso é ruim? Porque vocês vão vendo, igual por exemplo, já lancei todas as minhas despesas e aí eu estou vendo lá no banco esses R$ 360 como um dinheiro que tá ali na minha conta, que sobrou depois de ter quitado tudo. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é pensar em comprar alguma coisa. Automaticamente o nosso cérebro vai entender dessa maneira, tá? Aí vai aparecer um monte de coisa para você poder comprar.
Coisas que você sabe que não são prioridade ali no momento, que você pode esperar um pouco, mas você vai comprar porque você está vendo esse dinheiro, tá? Lá disponível na sua conta. Então, por isso que eu sou a favor de lançar isso como pagamentos, já para o seu cérebro entender que esse valor, esse pagamento aqui é essencial todo mês e que você precisa de fazer, que você não pode contar com esse dinheiro para outra coisa, tá? E aí vem o lazer, a saúde, o transporte, a alimentação, roupa. É claro que isso vai depender também de pessoa para pessoa. Às vezes você não gasta esse valor com lazer, e às vezes você também não gasta esse valor com saúde, ou então vocês gastam mais com saúde do que com lazer, porque às vezes tem algum remédio que você precisa tomar mesmo, que você tem que comprar esse remédio todo mês, então isso vai de pessoa para pessoa. Mas o percentual, tá? Um ideal aí de percentual que vocês precisam ter aí para cada tipo de despesa mesmo, seria mais ou menos como está aqui, tá? É claro que, como eu falei, isso vai depender de pessoa para pessoa, mas como a gente sabe que normalmente as despesas mensais que a gente tem são essas mesmo, então é interessante vocês já terem um direcionamento percentual mesmo para cada tipo de despesa. E isso vai depender de cada pessoa, mas considerando a média, tá, gente? Seria mais ou menos aí esse percentual. E considerando também a idade, tá? Considerando aí a faixa etária, então a gente consegue ter esse percentual aí, considerando jovens adultos no caso, tá? Bom, além disso, é importante que vocês tenham também um dinheiro, que vocês tenham um saldo, tá, na conta bancária de vocês, mas que não seja necessariamente 3.000, porque a conta corrente ela tem taxas, e aí se vocês não deixam algum valor nessa conta, vai gerando ali saldo negativo para vocês. E esse saldo negativo, ele vai usando o cheque especial. E aí vai gerando juros na conta de vocês. Então é interessante que vocês tenham algum saldo, tá? Se vocês tiverem conta corrente. Agora, se vocês tiverem só conta salário, por exemplo, aí já seria diferente aí um pouco aqui o entendimento, mas normalmente as pessoas têm a conta corrente mesmo, porque com a conta salário vocês acabam ficando limitados para alguns serviços, então normalmente as pessoas têm conta corrente mesmo, tá? Então tenham cuidado com o saldo de vocês, não deixem de acompanhar o saldo da conta bancária de vocês, justamente por essa questão do cheque especial mesmo. Mas lembrando que vocês não precisam ter aí necessariamente 3.000, tá? Isso aqui é só para fins de demonstração mesmo. O mais importante é que vocês entendam, então, que vocês têm uma receita, tá? Um salário, e vocês têm as despesas que vocês têm que arcar aí mensalmente. E eu gosto de balancear aqui justamente por aquela questão lá da reserva de emergência e do investimento. Porque se eu deixar, tá, a minha receita aqui maior, eu vou entendendo que eu tenho um caixa ali disponível e que eu posso ficar usando esse caixa para comprar, então, geralmente coisas supérfluas mesmo. Então, por isso que eu gosto de deixar, na verdade, equiparado aqui, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem deixar aí o saldo da receita, tá? Maior e deixar aquele dinheiro lá que eu falei para vocês da reserva de emergência e do investimento como se fosse um saldo a mais, um valor a mais que tá aí, tá? Mas eu prefiro que seja assim, já para entender, para o meu cérebro entender que tem que direcionar que é um pagamento, um compromisso que eu tenho todo mês com reserva de emergência e com investimento, tá? Mas isso é critério de cada um.
E é importante também que vocês coloquem, se vocês quiserem aí, o cartão de crédito de vocês, tá? Porque está diretamente relacionado aí com as despesas, né, gente? E aí é só vocês clicarem aqui, por exemplo, despesas fixas, que vocês conseguem controlar aí também as despesas que vocês têm aí dentro do cartão, tá? Então, clicando aqui, voltar aqui, aí vocês conseguem visualizar também os gastos, as despesas de vocês aí por cartão, tá? E vocês podem administrar isso também, ou então colocar, como eu fiz aqui, tá? Separadamente, sem considerar lá as despesas que vocês já têm dentro do cartão de crédito. Aí fica a critério de vocês também, tá? E outra coisa que é importante vocês irem fazendo, que é justamente o planejamento mesmo, né? Seria planejar aí o próximo mês, por exemplo. Fechei esse mês, preenchi tudo aqui, então eu já tenho meio que um planejamento para o próximo mês, tá? Visto que eu já sei quanto que eu vou ter de receita e que eu já sei ali mais ou menos quais que são as minhas despesas, então eu já tenho mesmo um planejamento para o próximo mês. E aí é só vocês virem aqui em planejamento e o que vocês podem fazer. Aqui eu coloquei que a gente já tem mesmo que considerar aí os R$ 600, tá? Da mensalidade aí com a educação, por exemplo, com a faculdade. E esses 360 que seria dos investimentos aí e da reserva de emergência. Então a gente já tem esse planejamento aí para o mês que vem, para agosto, por exemplo. E aí, se vocês quiserem já deixar aí planejado o que vocês têm para o mês que vem, tá? Que vocês já sabem que tem que deixar planejado mesmo para o mês que vem, é só vir aqui em novo orçamento, categorias e lazer, por exemplo, tá? Ou vocês podem escolher aí outra coisa também, mas vamos selecionar aqui lazer, por exemplo. E aí 250, vamos imaginar esse valor aí. E aí receber alerta, é bom vocês colocarem também, porque aí quando chegar ali num valor, tá? Que o aplicativo já vê que se vocês continuarem gastando não vai dar para poder cumprir aí com esse planejamento de 250 do lazer, ele já vai te alertar, considerando as outras despesas também, né, gente? Então, salvar, e aí vocês vão ver que vai aparecer aqui os 250. Aqui, então, é 100%, porque eu já planejei conforme o salário mesmo, tá? Eu estou dando aí um exemplo de planejamento que vocês podem fazer, então eu quis preencher tudo, como se já estivesse comprometendo o salário todo de vocês e já considerando a reserva de emergência e os investimentos, tá? Mas se você não for considerar como pagamentos, investimentos e como reserva de emergência, então não é bom que vocês comprometam aí todo o pagamento de vocês, por exemplo, tá? Isso não é legal caso vocês não estejam considerando aí o investimento ou a reserva, tá? Que fique esse alerta aí para vocês também. Mas na verdade isso o próprio aplicativo vai avisar para vocês nos relatórios mesmo, tá? Ele vai alertar vocês. Igual que orçamento total, né? Restam R$ 0. Aí vem aqui, cuidado, sua economia, né, é de 0 e 0. Por aquela questão que eu comentei já com vocês em relação, né, ao investimento e à reserva. Então, gente, esse aplicativo aqui do Mobius, ele gera bastante conteúdo para vocês para fins de análise mesmo. Isso é muito interessante. Igual o gráfico, por exemplo, de frequência de gastos, tá? Então é interessante mesmo que vocês trabalhem aí com algo assim para poder gerenciar, controlar mesmo as finanças de vocês. Em relação aos investimentos, o que vocês podem fazer, tá? É interessante que vocês tenham esse valor, investimentos aqui de vocês direcionado. Isso é só uma sugestão, tá, gente? Não é que vocês precisam de fazer exatamente desse jeito.
Então é aconselhável que vocês façam aí, por exemplo, aportes mensais em algum investimento mesmo. Vocês têm opção, por exemplo, do Tesouro Direto, que vocês podem fazer aportes mensais. Como é juros compostos, então o aporte mensal ele acaba sendo uma opção muito interessante, justamente porque é juros sobre juros. E vocês podem fazer isso de uma maneira automática, tá? Igual aqui, por exemplo, no site do Tesouro, vocês conseguem aprender aí como que faz para poder fazer justamente esses aportes mensais, tá? Tem outros vídeos aqui que vocês podem assistir, tá? Como agendar aí seus investimentos, justamente aí para todo mês esse dinheiro já está lá aplicado nesse investimento mesmo para vocês, tá? Aí vocês podem abrir a conta de vocês em alguma corretora e aí, depois que vocês fizerem isso, vocês podem começar a agendar esses aportes mensais. Vocês fazem, né, a transferência de vocês da conta bancária, por isso mesmo que eu cheguei a comentar que pode ser que seja importante mesmo que vocês tenham uma conta bancária e não só uma conta salário, para vocês não ficarem limitados aí em relação à transferência mesmo para outros lugares, tá? Que vocês precisam fazer. Então seria interessante que vocês transferissem, tá? Por exemplo, aí esse dinheiro que já vai ser direcionado mesmo para o investimento, para alguma corretora, para que vocês consigam agendar, já programar esse aporte mensal lá no Tesouro Direto, por exemplo, tá? Já para criar mesmo esse investimento de vocês a longo prazo. Então, isso é uma sugestão aí para vocês, tá? Como eu disse, não precisa de vocês seguirem necessariamente esse investimento. Tem outras opções também no mercado financeiro, mas é uma sugestão que eu estou dando, e principalmente para quem está iniciando no universo mesmo aí dos investimentos. Eu vou deixar o link para vocês do site aqui do Tesouro Direto e vocês podem assistir justamente para vocês aprenderem aí como que faz o agendamento desses aportes mensais, tá? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira a entender aí como que pode ser feito um planejamento mesmo financeiro, da importância de ter um aplicativo bom que auxilie vocês aí de verdade nesse gerenciamento, tá, das finanças de vocês. E o mais importante não é o quanto vocês estão ganhando, é justamente esse planejamento mesmo que vocês precisam fazer. É isso que é o mais importante, não é o quanto vocês estão ganhando no momento. O quanto antes vocês conseguirem enxergar de como que é importante vocês controlarem mesmo as finanças de vocês, com certeza melhor vai ser aí para vocês ao longo da vida mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like de vocês, compartilhem ele com os amigos, familiares, deixem sugestões nos comentários. Não se esqueçam de ativar as notificações para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui no canal, e até o próximo vídeo.